Cristina, Grêmio, que representa essa mudança no comando do TSE nesse ano eleitoral, críticas às urnas, esse clima deve aumentar, ou pelo menos essa pressão deve aumentar ainda mais nos próximos meses, Cris? O eleitor, uma parte considerável do eleitorado, está muito desconfortável, muito desconfiada e merece ser ouvida. Lembra que todo o poder emana do povo? Está lá no artigo 1º da Constituição. Por que ignorar o povo? Por que chamar esses questionadores de antidemocráticos, de negacionistas? Essa adjetivação ridícula que vem sendo colocada contra qualquer um que ouse questionar, pedir mais transparência, isso é legítimo. As autoridades que se recusam a mostrar mais transparência em algo que está gerando tanta desconfiança é que devem se explicar, e não o eleitor que questiona. É ruim que o presidente da República, de alguma forma, esteja acirrando os ânimos, mas ele também tem legitimidade, ele representa 58 milhões de brasileiros. Ele representa também alguém que esteve no Congresso quando foi aprovada a lei do voto impresso em 2015 e que viu isso ser desmontado dentro do próprio judiciário eleitoral depois. Ele acompanhou o ativismo judicial mais do que ninguém nesses últimos anos, por conta de estar justamente sendo alvo desse ativismo judicial de forma muito direta, porque, vamos lembrar, o judiciário não está, o judiciário e as altas cortes, né, STF e TSE, não estão interferindo só no legislativo, interferem também no executivo e a todo momento. Então, é tudo muito preocupante. E Alexandre de Moraes tem vários outros poréns aí, né, cometeu várias inconstitucionalidades e ilegalidades ao longo dos últimos anos em vários processos, e não sou eu que estou dizendo isso, vários juristas renomados dizem isso. Então, é muito preocupante que este ministro venha a assumir o processo eleitoral já tão conturbado justamente nesse ano. Justo o ministro que tem esse relacionamento muito dificultoso com o presidente, hein, Diogo? Isso pode agravar ainda mais, então, a tensão esse ano durante o processo eleitoral. E você acredita que um dos dois candidatos, os principais que venha a ganhar a eleição, vão os dois respeitar o resultado das urnas? Adriana, isso é o que a gente espera, né? Na verdade, quando se fala que o povo está sendo desrespeitado ou ignorado, a gente precisa sempre lembrar que há uma parcela aí do espectro político que fala do povo como se fosse monolítico, como se fosse apenas representante daquele pedaço, daquele tipo de ideologia. O povo é plural, isso está escrito no preâmbulo da Constituição. O povo é plural, fraterno, ele é diverso, ele não se restringe àqueles que acreditam e pensam da mesma forma como uma parte do espectro político. Então é preciso lembrar que esse assunto foi debatido no ano passado, na instância devida, que é o Congresso Nacional, e foi recusado para essas eleições. Pode ser que para as próximas isso ainda possa ocorrer. Agora, para essas eleições, a regra do jogo está dada, e brasileiro, e aqui eu falo no genérico, não gosta de mal perdedor. A verdade é que espera-se que aqueles que estão no jogo político esse ano e que vão disputar as eleições aceitem o resultado das eleições. A apuração é possível inclusive em tempo real, como disse ali o ministro Edson Fachin. Os boletins de urna permitem fazer essa contagem simultaneamente. E portanto, na verdade, uma cortina de fumaça, uma tentativa de compensar o fato de que as pesquisas indicam algo que vai contra, né, os interesses aí do governo federal, do Poder Executivo, né, do presidente Jair Bolsonaro. Ele vem jogando esse discurso já há bastante tempo, desde o início do mandato, o discurso de que ele, por exemplo, teria vencido no primeiro turno de 2018, ele foi vencedor das eleições, mas afirma que houve tentativa de fraude, apenas dizendo que foi vencedor no primeiro turno, admitindo, no entanto, que não tem provas disso. Ele está seguindo o roteiro do ex-presidente americano Donald Trump, que desde que foi vencedor em 2016 contra Hillary Clinton, apesar de vencedor, até hoje diz que houve fraude nas eleições em que ele saiu vencedor. Então é uma grande cortina de fumaça isso que se tenta fazer em relação às eleições no Brasil. Espera-se que todos os lados aceitem o resultado, independente de qual seja. A Cris ia completar? A Cris parecia que estava discordando do Diogo, Cris.
Eu queria completar algumas questões aí. Primeiro, quando eu digo que são legítimas as dúvidas de parte do eleitorado, eu não estou ignorando que tem uma parte do eleitorado que diz amém para tudo que Fachin, Barroso, Alexandre de Moraes pregam ali, que acredita fielmente na confiabilidade das urnas. E ok, só que o fato dessa parte do eleitorado questionar não deslegitima os questionamentos feitos pela outra parte. Em relação às eleições americanas, ainda tem estados, a questão ainda está judicializada, então a gente não pode ficar nessa comparação. Lá ainda tem muita coisa a ser esclarecida e está aí o documentário 2.000 Mulas com provas cabais de fraude nas eleições americanas que ainda precisam ser trazidas a público pela justiça também, mas as provas ali são absurdas e tão absurdas são que em alguns estados americanos, e os Estados Unidos são uma federação, em alguns estados americanos o judiciário ainda não encerrou essa questão, apesar de ter dado posse, lá do Congresso ter dado posse ao presidente Biden. E aqui, em relação a nós, o fato de estarem questionando as urnas não quer dizer que não vão aprovar o resultado das eleições. Ficar colocando essa pecha de contestadores nesse nível é muito desonesto, porque as pessoas que questionam, e são muitas, viu, Diogo? Eu tenho participado de muitos eventos conservadores pelo interior do Brasil, já estive no Nordeste, já estive no interior do Paraná várias vezes, já fui convidada para Rio Grande do Sul, São Paulo, tem muita gente, muitos movimentos mobilizados, preocupados especificamente com essa questão da confiabilidade das eleições, o que não quer dizer que sejam belicosos e que não aceitem resultado. Pelo contrário, a ala do espectro ideológico que não costuma aceitar resultados é a outra, a ala contrária. Vamos lembrar de uma declaração da agora presidente do PT, Gleisi Hoffmann, tempos atrás, na época da votação do impeachment da ex-presidente Dilma, dizendo que o Brasil ia para as ruas armado se aquilo acontecesse, que ia ter guerra civil no Brasil. Quem prega isso não é o eleitor que agora está questionando a confiabilidade do sistema eleitoral. De algum minutinho. Recomendo a você, Cristina, sair um pouco da bolha, então, porque pelo seu relato, você fala aí que vê essa percepção nos eventos conservadores. Recomendo sair um pouco da bolha e perceber que não é essa maioria toda aí que considera que as urnas não são confiáveis e de que algo vai ser, algum tipo de fraude vai acontecer. Você sempre fala assim no genérico como se o povo estivesse preocupado. Na verdade, então, é uma parte desse público que faz parte desses eventos aí que você disse que participa. Outra coisa, você não prestou muita atenção na minha fala, porque eu não estava falando das eleições passadas nos Estados Unidos. Estou falando das eleições de 2016, que Donald Trump foi vencedor e até hoje ele diz que foi uma fraude, que na verdade os democratas fizeram uma fraude nas eleições que ele próprio venceu. Exatamente o que está acontecendo, o que Bolsonaro tenta fazer agora com essas eleições.